Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto. Hoje para falar de um assunto que muitos de nós conhecemos o nome, mas às vezes a gente não entende bem o que isso significa, que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E para falar com a gente, Otávio K1, que vocês já conhecem, nosso velho amigo aqui do Ponto a Ponto, e que a gente vai conversar um pouquinho para a gente entender o que significa isso. Então, todos vocês aí da Rede Amigo Espírita, TV FEB, cheguem mais, participem. O Carlos está aí nas redes sociais com vocês, para a gente poder interagir e responder ao máximo aos questionamentos de vocês. Então, Carlos, bem-vindo ao nosso programa. Para a gente começar, muito se fala no Brasil, essa pátria do Evangelho, porque é um país onde convivem muitas religiões. Em sua maioria, as pessoas são muito religiosas, de algum tipo de religião, mas todas são muito religiosas, mas também é um dos países considerados mais violentos. Então, se pressupõe que uma pessoa que vive uma religião, ela tenha outros parâmetros, outros conceitos, e talvez evitasse comportamentos mais violentos. Então, como é que a gente pode entender esse distanciamento, essa diferença tão grande nas informações? Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Agradecemos àqueles que nos prestigiam com a audiência e à direção do programa por nos convidar novamente. A religiosidade não implica necessariamente na moralidade, especialmente a religiosidade que se pratica nos dias de hoje. Excetuando-se a nossa doutrina, que enfatiza a modificação do homem, a reforma moral do homem, como a maior tarefa que ele tem aqui no planeta, já que nós somos adeptos da reencarnação, nós acreditamos que não estamos vindo aqui pela primeira vez. Sem esse conhecimento, fica um pouco mais difícil. E o que as religiões têm feito hoje? Elas têm se satisfeito com a frequência do fiel aos seus templos, uma vez por semana, com a sua participação, preferivelmente nas doações para a manutenção da igreja, da religião, e não nos dando nenhuma responsabilidade àquela que diz que o Cristo morreu para nos salvar. Por que é que eu vou lutar, por que é que eu vou me modificar se eu já estou salvo? Eu não acredito que eu vivi antes, nem que eu vou viver depois. Não há nenhuma razão para eu fazer nenhum sacrifício para ser melhor do que eu sou. Eu vou viver a minha vida, eu cumprindo a minha obrigação de ir à minha igreja uma vez por semana, eu cumpri todo o meu dever religioso. Então o problema não está em ter religiosidade ou não. O que essa religiosidade está fazendo pelo fiel? Ela está ensinando pouco ou quase nada. A própria Igreja Católica, que foi reencarnacionista nos primeiros tempos e aboliu a reencarnação, acabou prejudicando a vontade do ser humano de lutar por si próprio. Porque se há muitos séculos nós já tivéssemos essa convicção de que nós somos espíritos que vai e vem constantemente, talvez nós tivéssemos interesse em melhorar. Quando o espiritismo for uma doutrina popularizada, em que as pessoas compreendam a reencarnação, acreditem principalmente, nós vamos saber que tudo aquilo que nós fazemos é para nós que nós fazemos. Então, nós não seremos o campeão mundial da criminalidade, porque eu saberia que se eu agredir o outro, é a mim que eu estou agredindo, eu registrei em mim algo que eu vou ter que consertar. Então, eu teria um freio racional, e não um freio dogmático, aquela fé cega, como Kardec combateu, que já não era mais dos nossos dias, né? Então, o fato de nós sermos um país religioso não significa que nós sejamos um país moralizado, um país equilibrado, na minha visão, né? Não estamos fazendo da religião o que nós deveríamos fazer, não estamos usando da forma como deveríamos usar. Estamos fazendo um ritual religioso. Eu vou à missa, eu comungo, eu vou no templo evangélico, eu canto hosanas e pronto. Agora eu fico minha vida mundana durante a semana, sábado que vem ou domingo que vem eu volto aqui e repito tudo isso mais uma vez, né? E não saio do lugar.
Bem assim. Outra questão que, assim, a gente liga a televisão, isso, o assunto é corrupção. Não se para de falar. E muitos defendem a ideia de que a corrupção não nasceu hoje, nem há 10 anos atrás. Ela já vem desde a criação, a descoberta do país, quando Portugal começou a explorar os índios. Então, já existia ali uma corrupção, um engano, a roubalheira, tirar o proveito do outro. Isso aí já existia. Há os que dizem que isso já é algo histórico, né? Então, como é que a gente pode avaliar isso? Será que essa corrupção realmente é histórica? Será como é que as coisas estão tomando o pé? Ou se não, será que a gente que está dando um tom diferente? Assim, o país já tem pouco mais de 500 anos. E essa história se repetindo de corrupção. Então, como é que a gente pode fazer essa avaliação com relação a esse país? Bom, primeiro que a corrupção não é um produto nacional, não é? Não é um privilégio brasileiro. No tempo de Jesus havia corrupção no tempo de Jerusalém. Agora, tentar transferir essa suavidade para a ancestralidade, a corrupção não tem ancestrais. A corrupção é algo inerente ao ser humano. Você não é corrupta. Eu quero crer que também não seja corrupto, embora tenha as minhas falhas de caráter, que às vezes eu me policio, tento combater, mas que todos nós, vez ou outra, temos as nossas falhas. Mas nós não somos corruptos, nós não exploramos os outros. Ora, você chega a um governo eleito legalmente pela população, pelo povo que você deve administrar. Em vez de você retribuir a esse povo uma boa gestão, com a sua competência, já que você foi selecionado de dentro do povo para você ser um líder, você vai para lá e diz: agora eu vou me dar bem, agora eu vou resolver todos os problemas, meu, do meu filho, da minha família, até a 5ª geração, que é o que acontece, né? A politicária vira aí a 5ª geração, né? Parece que é igual monarquia, né? Então, não há nenhuma desculpa para o fato de que Portugal mandava o pau-brasil para lá, roubava o ouro. Né? Não, o corrupto é aquele espírito atrasado, aquele espírito que ainda não entendeu a sua verdadeira função na sociedade, vai responder por aquilo, e a corrupção é inerente não a um passado do nosso país ou da humanidade, mas é inerente à inferioridade do ser humano que ainda mora na Terra. A insaciabilidade. A pessoa que é corrupta, normalmente ela é rica. E quanto mais ela tem, mais ela quer ter, mais ela precisa ter. Ela não tem um limite. O homem é um insaciável. Então, ela manda para o exterior, parece que ela se compraz em ficar contemplando a sua conta bancária. Olha quantos zeros tem. Ela só come uma vez por dia, ela só veste uma roupa por dia, ela se sujeita às doenças, talvez mais do que os outros, por essa ganância, por esse desespero em ter as coisas, mas ela não percebe, ela pensa que aquilo lhe dá segurança, como aquela parábola do Cristo, do homem que encheu todo o celeiro para ter garantido o seu futuro, e naquela noite ele acabou morrendo, né? Acabou de morrer. Então não há desculpa que Portugal roubou o Brasil, não. O homem rouba porque ele é desonesto, porque ele é inferior, porque ele pensa que ele é esperto. Ele não sabe que toda a esperteza dele vai se transformar mais tarde numa tolice, ele está criando para ele dias terríveis, né? Grandes resgates que terão que ser reparados. É o que nós vemos. Quem é esse mendigo que anda pela rua aí catando lixo? É aquele que teve o poder, teve a oportunidade de ajudar os seus dependentes, em vez de viver bem, viver privilegiadamente num país como o nosso, e ainda assim cumprir o seu dever, mas ele não, ele vive privilegiadamente, mas o dever ele não cumpre. Aí um dia ele diz: vai nascer o quê? Vai nascer catador de lixo. Castigo? Não, aprendizado. Né? Mas eles não sabem porque eles não acreditam na reencarnação.
é melhor pegar tudo que puder, porque a gente morre e fica tudo aí. Então, com essa mentalidade é difícil convencer as pessoas a serem corretas, né? Mas diante da transição planetária, nós dizemos que há um futuro melhor a se vislumbrar, né? Sem dúvida, não para o nosso país, mas para toda a humanidade, né? E hoje, se nós quisermos, formos lúcidos, nós observamos os que estão nascendo. Nós vemos a diferença dessas pessoas, se não moralmente, pelo menos intelectualmente. Há toda uma série de espíritos altamente evoluídos chegando por aí. Por enquanto, como disse o próprio Divaldo naquela série que ele fez, eles estão chegando esparsamente. Daqui a pouco eles vão vir maciçamente para serem os novos gerentes das nações, dos países, né? Esperamos que eles venham logo. A pátria do Evangelho também se livrou da chaga que é a escravidão há pouco mais de um século. Se a gente for dizer, foi praticamente ontem, né? Então, a gente também trazia, essa parte do Evangelho também trazia consigo essa chaga, dessa exploração, dessa humilhação ao povo negro. Como é que a gente pode avaliar isso? Bom, a escravidão terminou em 1888. A expressão Pátria do Evangelho nasceu em 1938, com o livro ditado pelo maranhense Humberto de Campos, né, cronista, escritor, poeta, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós temos que entender primeiro algumas coisas. Evangelho não é privilégio, é sofrimento. Evangelho é a mensagem do Cristo. Se nós somos a pátria do Evangelho, nós não somos a pátria que vai ficar sentada em nuvens, achando que nós estamos destacados em todo o planeta para ser o único povo privilegiado na Terra. Não. A pátria do Evangelho significa ser aquele que, como Cristo, deu testemunho apesar do sofrimento. Foi injustiçado, foi condenado ilicitamente no julgamento que historicamente foi o mais absurdo que se conheceu. Então, ser a pátria do Evangelho, e isso uma vez foi muito interessante, que eu conversava com um amigo chileno, e ele me perguntava exatamente isso: por que vocês dizem que vocês são a pátria do Evangelho? E nós, os chilenos? Eu falei, mas você está pensando que ser a pátria do Evangelho é ser a pátria do privilégio? Ser a pátria do Evangelho é ser a pátria do sacrifício. É aquele que dá testemunho, aquele que sofre, mas mostra que a sua fé é maior do que o seu sofrimento. É aquele que sabe que tudo isso obedece a um controle superior, que nós não estamos jogados ao Deus dará. Se nós nos reportarmos à escravidão, que foi terminada pelo ato da princesa em 13 de maio de 88, nós vamos ver que aquilo foi uma coisa aberrante. O que se fez com aqueles negros escravos foi uma coisa penosa. Tirou-se das senzalas, libertou-se dos senhores e jogou na rua sem a mínima condição de sobrevivência. Eles não tinham emprego, eles não tinham cultura, eles não tinham dinheiro, eles não tinham moradia. Ainda inventaram um imposto chamado alcavala que eles tinham que pagar, não é? Como qualquer cidadão. Então, será que não seria melhor eles terem ficado na senzala, onde eles tinham pelo menos comida, tinham pelo menos uma cama para dormir, uma dignidade? O que aconteceu depois da escravidão? Os senhores proprietários ficaram sem a mão de obra. Coincidiu com aquela derrocada da Europa, foi quando começaram a vir para o Brasil os imigrantes italianos, alemães principalmente, que povoaram de Minas Gerais para baixo praticamente todo o Brasil, não é? Vamos no sul hoje, há cidades como Três Itilhas em Santa Catarina, que até hoje já se fala alemão, né? Nem abrasileirou ainda. Então coincidiu que veio uma mão de obra falida lá, desesperada, entrava naqueles navios em Gênova e chegava no Brasil para substituir os negros escravos. Agora, como eles vieram já de uma forma diferente, eles já fizeram algumas reivindicações que os negros não faziam.
eles já quiseram ser dono da terra, eles já quiseram receber pelo trabalho prestado, quer dizer, eles já vieram de uma forma diferente, mas quase que vivendo ainda um regime de escravidão, né? Então não é o fato do negro escravo trabalhar e não ganhar, etc. Era a maneira como ele era tratado, a maldade que faziam com ele. Eram tratados como animais, chicoteados, flagelados naqueles instrumentos de tortura. Então isso é que realmente é algo lamentável. Se eles continuassem empregados, sempre vai ter que ter patrão e empregado. Sempre vai ter alguém que cria uma fábrica e os operários que trabalham para manter e produzir nessa fábrica. Então a forma como aquilo era feito é que deve ser censurado. E o que a princesa fez foi tentar solucionar uma coisa, mas criou um problema muito maior. Ela não resolveu o problema da escravidão, né? Deu a liberdade, é algo sagrado para o homem? Claro. Nenhum de nós quer ser escravo, todos nós queremos ser livres. Mas eu, para ser livre, quero ter o mínimo de capacidade de sobrevivência, senão de que vale a minha liberdade, né? Até em alguns documentários se ouve dizer que as favelas se iniciou justamente nesse processo, porque os negros que saíram das senzalas e começaram a construir seus barracos. Não eram os quilombos, já? Para poder... Quando em 1600, 1700 os holandeses tentaram invadir, que os senhores feudais ficaram assustados e fugiram muito, aquilo facilitou muito a fuga de escravos também, que se organizaram em comunidades quilombolas, né? E que depois, quando houve a libertação, muitos foram viver ali, porque já estava mais ou menos, um favelão, como você disse, né? Já estava mais ou menos organizado, então eles foram viver ali. Porque ou eles se uniam ou eles não sobreviveriam, né? Porque por muita miséria que houvesse, quando você está junto com alguém, um acaba sustentando o outro, um acaba arrumando soluções, né? Eu lembro, eu sou dessa época indiretamente. O meu bisavô chegou com 21 anos no Brasil em 1890, 2 anos depois que terminou a escravidão. Ele tinha já, jovem, já com 21 anos, foi para o interior do estado e foi trabalhar na lavoura do café, porque alguém tinha que trabalhar para manter a lavoura. Só que, como eu disse, eles vieram unidos, né, em condições diferentes. Não, a gente trabalha, mas a gente quer direitos também, além de deveres. Aí a coisa suavizou, mas não foi muito diferente da escravidão, não. Muito mal remunerados, muito... E essa é a base do sistema de cotas hoje, né? É o que sustenta, que é justamente essa injustiça que houve no passado, que os negros tiveram a sua liberdade, mas não tiveram condições para exercer sua liberdade. Né? E aí, durante os anos, a história mostrou o quanto a raça como um todo foi prejudicada, né? E por isso o sistema de cotas para tentar amenizar. Porque resolver a gente sabe que não resolve. Não, né? Só não mas resolve, amenizar. Como nós combatemos um preconceito e com o sistema de cotas nós estamos criando um preconceito. Porque se nós estamos privilegiando o preto, nós estamos preconceituando o branco. Né? Porque eu sou branco e não tenho cota, ele é preto e tem cota. Não é mérito ele ter preto. Ele é um ser humano como eu. Eu também quero meus direitos, né? Então, é o chamado tapar o sol com a peneira. É tentando consertar uma coisa de forma errada, né? Por que dá a cota? Porque eles não têm acesso às escolas. Por que não se dá a escola, então, de qualidade, em vez de se dar a cota? Dê a ele condições de estudar com as mesmas... De forma equiparada. De forma equiparada com os brancos. Com a mesma qualidade de ensino que você dá para o branco, dê para o negro. Porque ele é tão inteligente quanto o branco, ele não precisa de protecionismo. Aí depois começa, não é branco, mas é mulatinho, é mestiço, como o próprio Fernando Henrique dizia, eu também sou mulato, né? Quer dizer, então, aí a coisa realmente... conserta-se uma coisa e destrói-se outra, né? É um serviço que está para buraco. Nossos amigos aqui estão comentando, a Rita de Cássia colocou o seguinte: acredito que o país tem tudo para ser livre da corrupção e quase nada tem a ver com o passado.
Foi o que a gente comentou aqui, né? Nada. Que a gente tem as condições, tem. Só acho que falta a vontade, né, das pessoas em colocar em prática. O José Rufino colocou o seguinte: esta prática é geral e, além do Brasil, receber dos espíritos como estes desvios. A gente recebeu durante muito tempo, né, espíritos que vinham ainda para suas provações e suas expiações. E nem muitos conseguiram provar ou expiar. Mas veja que a própria civilização brasileira, a própria humanidade, a própria sociedade brasileira começou de 3 coisas inferiores: o negro escravo, o índio praticamente ignorante, né, que, sem acesso à cultura tradicional, e o português degradado. Quais foram os portugueses que vieram nos primeiros tempos colonizar o Brasil? Aqueles que cometiam pequenos crimes, pequenos roubos, etc. Então aproveitavam e mandavam para o Brasil. Nós poderíamos ter começado a ser colonizados por ingleses, franceses, holandeses, etc. E não fomos. Que bom que nós não fomos, porque nós fomos colonizados por pessoas de boa índole, pessoas que não tinham ainda o vício do orgulho, que não tinham a soberba da riqueza, etc. Então, a bondade do povo brasileiro, essa capacidade que nós temos de abrigar raças de todos os países, em qualquer país do mundo que você imagine, tem pelo menos um habitante aqui no Brasil, mostrando como isso aqui é realmente uma aldeia global, né? Isso nasceu da própria boa índole. Aqui se põe presidente, se tira presidente, sem dar um tiro, sem matar ninguém, se faz revolução sem armas. Vai nos vizinhos aqui espanhóis, onde tudo é belicoso, né? Todo mundo é violento, né? Então, a índole brasileira se deve à sua própria origem modesta, humilde, à sua formação inicial. E a Marilinha, ela comentou o seguinte: enquanto as pessoas voltarem pela aparência em troca de favores, vamos continuar sendo escravos da minoria. A culpa não é dos governantes, é de todos que deixam se corromper. É aquela coisa, quem cala consente, né? Se há um corruptor, há um corrompido, não é? Se você compra o fiscal, você é tão culpado quanto o fiscal que você comprou. Então, na verdade, é isso. A pergunta 932 do Livro dos Espíritos diz: por que o mal prevalece? Porque o bem é tímido. O dia que quiser, prevalecerá. Então, o que acontece? Nós somos passivos. Né? Roubaram meu carro. Um dia desse eu vi um deputado federal aqui, que foi roubado. Uhum. Né? Eu não fui na delegacia da queixa, porque há 2 meses eu fui roubado e da queixa não aconteceu nada. Quer dizer, uma autoridade federal dá esse tipo de conselho. Né? Então nós somos omissos, nós somos conformados, nós somos acomodados. Né? Isso facilita. Nós temos que sair por aí dando tiro? Não. Mas há muita coisa que nós podemos fazer. Há muita coisa que nós podemos usar para dizer não a esse estado de coisas, sem ser belicoso, sem ser violento. Simplesmente, como ela diz aí, não aceitando. Né? Eu lembro, eu tinha um amigo, Roque Jacinto, autor de 150 livros espíritas. Ele dava sopa, 300, 400 pratos de sopa para as faveladas ali perto. E ele ficava contente quando ele dizia: Otávio, está vendo aquela senhora? Ela vem, ouve o Evangelho e vai embora. Ela não fica mais para tomar sopa, ela não traz mais o caldeirãozinho dela para levar a resto de sopa, porque ela diz que ela já pode comprar a sopa dela. O marido dela já voltou a trabalhar, ela não precisa mais tirar de quem necessita. Então veja que atitude bonita de uma pessoa que tinha facilidade ali, mas ela falou: não é justo, não é honesto eu fazer isso, deixa para quem efetivamente precisa. Então, quantas coisas nós fazemos quando nós vamos no supermercado e apertamos a fruta para ver se está madura, se está verde, se está podre e tal, né? Isso é um ato de desonestidade. Né? Nós fazemos. Quando nós nos comportamos de forma desordenada no trânsito, nós somos desonestos. Quando nós usamos o nosso prestígio para passar na frente, para furar uma fila num banco, num comércio, é desonesto. É uma pequena desonestidade. Não há pequena desonestidade. Ou você é honesto ou você é desonesto.
né? Então, como ela diz aqui, esses governantes, eles escolheram um filão perfeito de quem é altamente inteligente para se perpetuar no poder, né? Então você vê esse Bolsa Família, essas coisas, você vê filho de deputado, vereador de interior, pessoas que não têm menores, com seu cartãozinho do Bolsa Família e tal. Então, como ela disse, não é a culpa do governante, é a culpa do corrompido. Enquanto houver quem se deixe corromper, o corruptor vai agir e vai levar vantagem. E o José Rufino coloca o seguinte: estamos em construção, somos e seremos pátria do Evangelho. Estas situações são necessárias para a evolução do país. E a Rita de Castro coloca aqui reencarna grandes espíritos de alta envergadura espiritual. Muitos têm feito, mas muita ainda pode ser feito. Vamos rogar para que o bem vença o mal. Os espíritos estão altamente preocupados, naquele programa A Data Não É Agora, é 2019, né? Naquela informação do Chico, eles estão muito preocupados que possa haver uma guerra nuclear. Eles estão segurando o quanto pode, apaziguando as nações, porque se alguém apertar o botão não sobra mais nada. Aí não tem pátria do Evangelho, aí não tem humanidade, aí não tem nada. Aí é o caos que vai acontecer antecipadamente. E nós não podemos desconsiderar essa possibilidade, porque está cheio de louco pelo mundo aí. E essas máquinas estão na mão e a gente não sabe de quem. Eu digo que eu me surpreendo como esse mundo ainda funciona. Como ainda tem luz, como ainda tem água, como ainda tem telefone, como ainda tem internet. Quando a internet cai, nós ficamos, na internet essa porcaria caiu de novo, não sei. Gente, é uma loucura. Isso ainda funciona. Aqui em João Pessoa, onde tinha uma casa, tem um prédio, onde tem outra casa, tem outro prédio, é o mesmo esgoto, é a mesma rede elétrica, é a mesma rede de telefone, e funciona, continua funcionando, né? Então, vê que alguns sinais de apaziguamento já estão sendo dados. O Obama já está conversando com Cuba, já está querendo restabelecer amistosidade e tal, porque se um puxar para cá, outro puxar para cá, não há vencedores, só vai haver derrotados, né? Então isso é verdade. Precisamos mais um pouco de sofrimento. Estamos no processo de amadurecimento. Nesse programa de transição planetária, já se fala daqueles 250, 350 mil espíritos que vão reencarnar de uma vez, lá por 2030, 2025, para serem os dirigentes das nações e tal. O barco não está à deriva, não se perdeu o controle, ninguém imagina que Deus está distraído e o homem tomou conta. Não, está deixando que aconteça, como ela disse aí, porque nós precisamos mais um pouquinho de amadurecimento, mais um pouquinho de sofrimento. Estamos no olho do Apocalipse, mergulhados no meio do Apocalipse. Somos os artistas dessa grande novela, ao vivo e em cores. Outro dia, conversando em casa, a gente assistindo o jornal e vendo essa crise hídrica, agora a crise de energia, que decorre em consequência uma coisa da outra. E eu disse, olha, eu acho que a gente não vai ficar sem água e sem luz, vivendo como naqueles filmes que aparecem, que o mundo acaba e as pessoas ficam perdidas num mundo vazio, sem as melhores condições. Mas eu acho que a gente precisava desse impacto para a gente mudar nosso comportamento. Enquanto a gente não se visse sem água, a gente não ia economizar nossa água, a gente não ia economizar a luz. E tem que doer na sua pele, na do outro. Em 2000, quando eu vim para cá, para João Pessoa, em 97, em 2000 eu fiz uma poesia dizendo: eu sei o que é falta d'água. Eu fui um menino pobre, tomava banho em bacia, em São Paulo, capital, na sua periferia, nem água e nem luz havia, não sei o que. Era assim, era cisterna, era luz de vela, de lampião, para estudar e tal. Então eu mandei para o blog da Cagepa, da Sudema, está lá desde 2000, dizendo: quando eu abro a torneira para escovar o dente, eu molho a escova e fecho,
quando eu vou tomar banho, eu me ensaboo, eu fecho o chuveiro e tal. Ninguém está pedindo que você deixe de usar, está pedindo que não desperdice e tal. Olha, são 15 anos um poeminha. Adianta alguma coisa? Não adianta. Talvez um ou dois que leu esse poema mudou os seus hábitos. Mas isso precisaria realmente uma campanha. Mas a melhor campanha é sofrer na pele, é sentir. E a gente vê quantas pessoas estão sendo criativas nesse processo. Então, ou seja, por que essa criatividade não foi despertada antes? Hoje Porque não doeu na pele, como você falou. Eu estava conversando com meu sobrinho que veio me visitar, ele está investindo aqui em João Pessoa, pretende um dia morar aqui. E ele trabalha numa grande empresa em São Paulo que está construindo agora shoppings. Construiu o shopping da Barra no Rio, o shopping Tietê em São Paulo. E um dos programas prioritários dele é a reutilização da água do shopping. Só não é potável porque a lei não permite, porque ele pega o esgoto e transforma em água potável. Pode tomar sem nenhum risco, mas a lei não permite. Permite que se use para tudo, menos para ingestão. Né? Mas para limpeza, para banho, até para comida e tal. Então eles estão reutilizando. Ele falou um número astronômico de litros que ele reutiliza por mês, e eu falei, sem contar o dinheiro que isso economiza, né? Então há muitos recursos, há muitas maneiras. A pessoa que lava a calçada com esguicho, ainda existe. Varra a calçada, pega uma pá de lixo. A minha mulher nunca jogou água na minha casa, era um pano com cândida, torcido. Para limpar um piso como esse, você não precisa fazer um aguaceiro aqui dentro. As pessoas têm mania, jogam água nas paredes e tal. Eu não sei, realmente é falta de cultura, de orientação. Né? Então, como você falou, às vezes precisa chegar no fundo do poço para dizer, opa, né? Pois é, e aí a gente está vendo essa situação, mas eu espero que a ação das pessoas melhore, né? E continue. Que essas ações, que essas medidas continuem. Não, mas não tem jeito, tem que ser, porque agora eles estão fechando a torneira, agora eles estão racionando alguns dias por semana, agora não tem jeito, não. Agora vai. Alguns dizem que o Brasil foi descoberto por acaso. Foi mesmo, calma. Foi um acaso ou a gente tinha que a calmaria ou a tal Maria? Não foi, né? Pelo menos o que a história diz, isso ensinaram pra gente no curso primário, né? O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e bem mais tarde liberto do reino de Portugal. Né? Não, dizem que houve até um colonizador espanhol, Pacheco, né? Durval Pacheco, parece, que era de confiança da colônia portuguesa, que teria estado aqui em 1498, 2 anos antes de Cabral, e que ele teria aportado ali por Teresina, por Belém, que faz sentido, porque se nós observarmos que em 1492 Colombo já tinha descoberto a América, era só descer margeando a costa que ele ia chegar lá no Rio Grande do Sul, no Uruguai, né? Então não havia por que descobrir terras que já tinham sido descobertas. Então, na verdade, eles vieram colonizar, 1500, Cabral e etc. Vieram trazer esquadros para já reconhecer a terra, né? E fazer aquelas próprias maracutaias que acabaram fazendo, empurrando a linha do Tratado das Tordesilhas longe, né? Que hoje nós temos uma barriga ali, né? A gravidez do Brasil ali, de Mato Grosso e tudo, aquilo tudo era espanhol, né? Porque a linha descia do Amazonas para o Rio Grande do Sul, né? Aí alguém mudou os limites, etc. Né? Mas isso tudo não foi assim tão ocasional, né? Já estava meio... Era tão pertinho, eles tinham uma experiência tão grande de marinharia. A escola de Sagres, lá no sul de Portugal, no Algarve, ali perto de Portimão e tal, que é de onde saíam os navegadores ali, né? Aí eles tinham uma experiência muito grande. Eles começaram com essa experiência, foram acuados por Napoleão e tal, que empurrou e eles não tinham saída. A saída era ir para o mar. E com isso eles descobriram as Canárias, descobriram os Açores, descobriram a Ilha da Madeira e tal. E aí era só ir chegando para lá e vendo que tinha terra. Tá? Não, essa casa
Eu conto historinha de quadrinho, né? Temos mais participações. A Rita de Castro ela comentou o seguinte: o acaso não existe, acredito na intuição dos espíritos superiores. Claro, né? Estão sempre trabalhando ali. Não é intuição. Vamos aproveitar. Eu fico assim meio preocupado quando os espíritos falam. Tomara que possam intuir o nosso orientador, o nosso expositor. Nós não somos intuídos, nós somos inspirados. Inspiração vem de fora para dentro. Intuição é o nosso conhecimento já próprio, que é o grande objetivo. Nós temos intuição e chegar à superintuição, que é o que Jesus tinha, porque sabia tudo. É o conhecimento perfeito de tudo. Então, nós somos sempre inspirados pelos Espíritos, e não somos intuídos pelos Espíritos. Outro personagem da história do Brasil foi Tiradentes, né? Líder da Inconfidência Mineira. Então, quais são os méritos espirituais de Tiradentes? Bom, Tiradentes foi como João Batista, que preparou os caminhos do Senhor, né? Vós que clama no deserto, aplanai os caminhos do Senhor. Tiradentes foi o precursor da independência do Brasil, né? Aliás, ele não queria que o Brasil fosse independente, ele queria que Minas Gerais fosse independente, né? Ele queria fazer a República das Minas Gerais, né? Depois ele foi descoberto, ele e mais 30 e foram condenados e etc. Mas ele teve realmente uma importância muito grande e contava com o beneplácito da espiritualidade, tanto que ele foi muito poupado. Quando o seu corpo foi retalhado, esquartejado e colocado pelas ruas de Vila Rica, a nossa Ouro Preto atual, né? O espírito foi levado para ele não ver aquilo, para ele não se chocar com aquilo. Então a espiritualidade já tinha uma programação de independência para o nosso país, e ele foi um dos primeiros emissários, primeiros recursos que deu o primeiro passo. Ele foi o Santos Dumont, que foi o precursor do Concorde, do foguete espacial, né? Que o princípio de Santos Dumont é o mesmo que se usa até hoje na aviação. Então, o princípio da liberdade, iniciado por Tiradentes, é o que mais tarde acabou acontecendo com Dom Pedro, tanto que não houve nem derramamento de sangue, não houve conflito. Ele simplesmente olhou: vamos fazer a independência, puxou a espada, todo mundo está de acordo, todo mundo está de acordo, está feita a independência. Nunca. A independência é um negócio tão complicado. Eu estive na Colômbia, no estado do Boyacá, que é um estado bem central da Colômbia, onde tem um monumento chamado Los Lanceros, uma estrutura de metal assim, que fica no ar, assim, muito bonito, que é em homenagem à independência da Colômbia. Aquilo foi uma briga terrível dos guerrilheiros. O próprio governo colombiano não conseguiu enfrentar os rebeldes, precisou daqueles campesinos que conheciam a vida, a dificuldade das montanhas, né, que sobreviver nesse lugar. Então eles foram os que independeram a Colômbia. Quando tem um soldado lá, é muito bonito o patriotismo, né? Aí ele diz: então o rebelde chegou ao presidente e diz: presidente, quer que eu resolva um problema? E o presidente disse: sim, salve usted la pátria, né? Então ele fala com aquela solenidade. E assim se deu a independência da Colômbia, porque aquela meia dúzia de campesinos, de montanheses lá, né, que botaram todos aqueles rebeldes que queriam tomar o poder colombiano. E aqui no Brasil, tirou uma espada, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém vai reagir, não vai... então tá bom, então estamos independentes e pronto, né? Então, com Tiradentes houve o preparo, a espiritualidade dando cobertura, evidentemente, né, que tudo, nada é por acaso, como alguém já comentou aí, né? Está tudo programado, né? Então a função de Tiradentes foi realmente bastante importante. O mártir da Inconfidência, o dentista Tiradentes, né? O que tirava dentes. O alferes Luiz Alves de Lima e Silva, Joaquim José da Silva Xavier.
Existe uma teoria que dizem que Dom Pedro II teria sido a reencarnação de Longinus, que era um fiel discípulo de Jesus. Longinus foi aquele soldado, né, que verificou se Jesus estava morto, né? Eu não sou muito ligado nesse negócio, viu, Eugênio? Dizem que João Batista reencarnou como Francisco Xavier. Dizem que Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariote. Dona Marlene Nobre, essa que desencarnou recentemente, desencarnou afirmando que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec, né? O Edgar Armond, que fez as escolas lá de Evangelho da Federação, seria a reencarnação do cardeal de Richelieu. Eu não sei se sim, se não, e não vejo que importância isso tem. O que eu sei é que nós, espíritos, vivemos um processo de evolução permanente. O que nós fazemos de bom aqui, nós acrescentamos e somos convidados a fazer coisas melhores da frente. O que nós fazemos de mal, nós somos convidados a ter uma encarnação para a reparação daquilo. Não como castigo, mas como oportunidade de aprendizado. Nós pegamos o professor Denisard, que é o nosso Allan Kardec. Ele era aquele sacerdote druida do tempo das Gálias, né? Antes de Jesus Cristo, quando Júlio César destruiu toda aquela região. Depois ele foi João Rus, depois ele foi um padre espanhol, depois ele foi uma opção de coisa, até que ele acabou sendo o codificador do Espiritismo, usando o pseudônimo daquele tempo de pontífice druida. Então, isso é uma realidade. Judas traiu Jesus? Uns dizem que traiu, outros dizem que tentou poupá-lo. Porque o que acontecia naquela época? Na Páscoa, um dos criminosos era indultado. Estava preso Barrabás e Jesus Cristo poderia ser preso se ele fosse, como foi, traído por Judas. Judas vai lá, dá um beijo, os soldados pegam. No indulto da Páscoa, raciocina Judas, Pilatos vai soltar Jesus. Um dos dois vai poder ser libertado. Vai soltar Jesus, não vai soltar Barrabás. Aí a multidão diz, liberte Barrabás, né? Que coisa esquisita. Né? Então, essa é a humanidade. Né? Essa é a humanidade que vive. Então, cada erro que nós fazemos, nós temos que consertar. E à medida que nós vamos acertando, nós vamos ser sendo convidados a tarefas cada vez mais importantes. Dom Pedro, segundo a espiritualidade, teve da parte do próprio Jesus Cristo, não sei por que intermédio, que tipo mediúnico, de que se ele desse boa conta como imperador e tal, que ele não reencarnaria mais no planeta, que ele estaria completamente liberto de novos karmas num planeta inferior como nós. Ele amou esse país, tanto que quando ele foi para Portugal, levou um travesseirinho de terra, né, para repousar a cabeça, né? Então, ele foi a reencarnação de Longinos? Pode ser. Pode ser. O que eu sei, e é aquilo que eu sempre digo, nós estamos no nosso melhor momento espiritual. Nunca fomos melhores que somos. Emanuel foi um dia o senador romano. 50 anos depois ele foi um escravo. Só que ele, como escravo, foi melhor que o senador romano, espiritualmente. Então nós estamos, não importa em que posição social ocupemos hoje, melhores espiritualmente do que sempre estivemos. Não aprendemos que não se regride, que tudo é evolutivo? O máximo que eu posso fazer é ficar um pouco estagnado, porque insistir não dá um passo, mas mesmo assim, isso seria no aspecto espiritual, porque no aspecto intelectual é impossível. Viver um dia é crescer, é progredir, é adquirir conhecimento. Então nós estamos sempre numa situação melhor hoje do que nós estávamos ontem.
Se paralelamente nós pudermos levar essa intelectualidade com a nossa moralidade, com a nossa espiritualidade, que bom, nós vamos crescer por inteiro. Senão nós vamos crescer meio troncho, meio, né, vacilantes, mas depois a gente se equilibra. Então, se ele foi Longinos, que também não foi aquela maldade de espetar, ele foi verificar se o homem já tinha morrido. Porque a morte na cruz era um negócio muito doloroso. O sangue iria coagular todo antes do organismo parar, e isso demorava 3, 4 dias. Dizem que Jesus desencarnou muito rapidamente por misericórdia, porque foi acelerado pela espiritualidade, a ponto de dizer que Jesus não desencarnou na cruz. Que quando Arimateia e Nicodemos pediram o corpo, levaram para uma quinta, para uma chácara, para um lugar que eles tinham, sumiram que Jesus viveu ainda alguns anos, por isso que não encortaram o corpo de Jesus no sepulcro e tal. Especulações que a gente nunca vai saber se foi verdade ou se foi mentira. Mas que aquela espetada daquele soldado foi para ver se o condenado já tinha morrido, senão para poupar-lhe até algum sofrimento, né? Então não foi como maldade, né? Aí se ele depois voltou para ser um governante de um país que tem tarefas especiais no final dos tempos e na nova era, faz algum sentido, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho da importância de Bezerra de Menezes para o desenvolvimento espiritual do Brasil. Bezerra é outro privilegiado, né? É outro que já estava pronto. Nasce em Messejana, em 29 de agosto de 31, lá no Ceará, na freguesia do Riacho do Sangue. Vai para o Rio, vai estudar medicina, sofrido, como todo retirante nordestino que vai para lá arrancar com a unha a sobrevivência, né? Naquele tempo mais do que hoje, inclusive, né? E ele vai se percebendo como ele vai sendo ajudado, conduzido, alguns aspectos da história dele, alguns relatos da história dele, como o dinheiro que ele recebeu certa vez, né? Muita gente conhece a história. Ele precisava de 30 mil réis para comprar algum livro, pagar alguma coisa, e ele não tinha. E ele dava aulas particulares. Aí ele recebeu um aluno, disse: o senhor dá aulas particulares? Então, minha mãe mandou aqui, quanto custa tantas aulas, tanto tempo? Eu disse: 30 mil réis. Ele disse: olha, minha mãe mandou o dinheiro antes para ela não gastar e tal, entregou o envelope para ele. Quando ele abriu, tinha uns 30 mil réis. Só que ele esperou até morrer e esse aluno nunca voltou, né? Quer dizer, então, mandaram os 30 mil réis para ele lá, de alguma maneira. E ele já era um homem muito humano, ele tinha sua freguesia miserável, sofrida, que ele ajudava. Conta-se aquela história que um dia uma senhora muito pobre disse para ele: me dê uma ajuda. Ele olhou, ele não tinha nada, não tinha tostão, tirou seu anel de formatura e deu a ela, e disse: compre alguma coisa e dê para os seus filhos, etc. Né? Foi político depois, vereador, deputado estadual, não sei bem o que, construiu a estrada Rio-Macaé, que até hoje está lá, então, e numa determinada altura da sua vida, ganhou do Pedro Camargo, pseudônimo Vinícius, né, o Livro dos Espíritos. E ele trabalhava no centro e morava no subúrbio. Ele resolveu dizer: Livro dos Espíritos. Não vou ser punido por ler uma coisa dessa. E começou, nas suas viagens de bonde, ler o Livro dos Espíritos. E surpreendentemente percebeu que ali tudo era conhecido para ele, que não havia nenhuma novidade. Proclama publicamente sua adesão ao Espiritismo, junto aos seus pares, aos seus colegas deputados, políticos, né? E se elege presidente da Federação Espírita Brasileira, que era sede no Rio de Janeiro,
ainda. Fica na federação até 11 de abril de 1900, quando ele desencarna. Começa a dar mensagens da espiritualidade, chefia a Casa Branca dos Humildes, que é a corrente médica, não entra e sai de espíritos que trabalham na área médica, que atende a humanidade, até que um dia vem aquele conhecido anjo chamado Celina e diz a ele que, por ordem de Maria Santíssima, ele já tinha tido o mérito de ir para planos mais elevados na espiritualidade. Já os compromissos dele com a Terra já haviam terminado. E ele então diz: gostaria de agradecer, comovido, mas pediria que você dissesse à Mãe Santíssima que, se algo me for dado escolher, se eu tenho o direito de pedir, gostaria de ficar aqui junto aos meus irmãos da Terra, enquanto houvesse sofrimento e uma só lágrima a ser escorrida, a ser enxugada. Aí Celina conversa com Maria Santíssima e diz assim: teu desejo que foi concedido. E Bezerra continua aqui conosco, dando essas mensagens permanentes. Nas suas últimas mensagens já foi um pouco mais contundente, já diz: os tempos são chegados, quem quer, quer, quem não quer, não quer, os bons não podem pagar pelos pecadores, né? Então, aquele tempo de contemplação já está superado, já não podemos viver mais, né? Mas mesmo assim, a doçura dele, a gente vê pelas comunicações de Divaldo Franco, né, que são permanentes, todos os congressos e tal, costumam se encerrar. Esses trabalhos da espiritualidade são muito interessantes porque acabam dando provas contundentes para aqueles, principalmente, que são descrentes. Voltando só um pouquinho a Humberto de Campos, que foi o início da nossa reunião. Chico foi processado, né? Pela família de Humberto, e a FEB também, por usar o nome de Humberto de Campos. Tanto que depois ele passou a usar Irmão X, que era um pseudônimo que Humberto usou numa série de livros que ele escreveu, Conselheiro XX. A viúva de Humberto, inconformada, foi ao Chico na reunião e se infiltrou no meio do público e ficou ali sentada. Porque ela não se conformou de ter perdido o processo, porque o juiz disse que morto não tem direitos autorais. E ela foi lá e disse: eu quero saber melhor dessa história, dessa mediunidade. E ficou lá quietinha, anonimamente, quando o Chico disse: senhora Humberto de Campos, a senhora podia se aproximar? Ela levou um susto, porque ela diz: ninguém me conhece, eu não me anunciei, será que alguém disse para ele que eu estou aqui? Bom, a senhora pode vir, por favor. E ela foi, e o Chico, com aquela modéstiazinha dele, disse: seu marido está aqui. E ela então, num ar assim meio de pouco caso, diz: está, é? Está, sim, senhora. E está dizendo que confirma hoje, perante a senhora, tudo o que ele disse nessa carta que a senhora tem aí na sua bolsa. Bom, não havia como duvidar. Aí logo depois a família Humberto de Campos se transforma em espírita. O filho dele, filho único, Humberto de Campos, escreveu um livro que é conhecido na Biblioteca Espírita, Humberto de Campos, meu pai, né? E aí botou-se uma pedra em cima de tudo isso. Então são oportunidades que a espiritualidade tem e usa para tirar determinados momentos de vacilação de fé que nós temos, né? De descrença, porque são coisas tão óbvias, né? Perguntando ao Chico: Chico, como é que você sabe tanta coisa? Ele disse: Emanuel me ensina. Emanuel tem uma paciência comigo, ele me ensina de ciência, ele me ensina de filosofia, ele me ensina de tanta coisa. É porque você sabe muita coisa, mas eu não sabia nada. Eu era burro, não sabia nada. O Emanuel me ensinou tudo e ele tem tanta paciência.
Chico, por que os espíritos não ensinam mais coisas para a gente, grandes verdades? Ele disse, Emmanuel me disse que se os espíritos nos disserem 1% da verdade, explode o cérebro humano. Ele disse, mas Jesus não disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará? Falou, mas não falou em quanto tempo. Então, esse é o mundo espiritual, essa é a doutrina que nós abraçamos, que tem explicação para tudo, que nos ajuda, nos orienta, e que um dia vai ser uma doutrina popularizada, que aí vão acabar os crimes, os estupros, a corrupção, que cada um vai saber que tudo que está fazendo é a si próprio que está fazendo. Para a gente finalizar, eu queria que você nos dissesse quais são as expectativas de evolução espiritual para o Brasil. Para todo o universo, a evolução. O mundo de regeneração, o novo mundo, já está sendo preparado. A Terra está sendo preparada para abrigar por volta de 15 bilhões de almas, já, logo, e não 7 como nós somos hoje. Terras que vão afundar, outras que vão flutuar, que submergiram no passado. Na espiritualidade já há uma programação de tudo isso, né? Então, algumas dores ainda vão acontecer, segundo esses relatos, essa transição planetária, segundo Santo Agostinho, segundo Kardec no Livro dos Espíritos, que diz que 3 gerações seriam necessárias antes que o mundo de regeneração se formasse. Então, isso tudo está lá por volta de 2050, 2060, quando o planeta já estará renovado, ou pelo menos no início bem sentido de renovação, né, para que uma nova humanidade possa frequentar. Ainda não é um mundo de felicidade plena, que não é um mundo superior, mas é um mundo onde eu não vou ter tranca, trinco, seguro, cerca elétrica, onde eu possa deixar uma coisa dentro do meu carro, onde eu possa sair na rua sem que alguém me agrida para tirar um celular de R$100. Né? Ainda é um mundo onde eu vou trabalhar, onde eu vou lutar para ser melhor, mas como eu já não serei tão ganancioso, não serei tão avarento, eu já serei mais equilibrado, eu não me perderei tanto no mundo material, então não vou me adoecer tanto, né? Porque o que são as nossas doenças? São os nossos desequilíbrios psicológicos, né? A grande maioria das doenças começam na mente e se instalam no corpo, né? São os estresses, as depressões, o vitiligo, o câncer, a úlcera, a gastrite, a hipertensão, tudo são doenças psicossomáticas, né? Começam psicologicamente, espiritualmente, para se instalar. Então, no mundo de regeneração, isso vai ser mais suavizado, né? Então, nós podemos esperar dias melhores. Eu estou me esforçando para ficar por aqui gravitando, que eu não vou estar encarnado, eu sei. Mas eu quero ficar esvoaçando aqui pela espiritualidade, né? Lá pelo nosso lar, ou nas periferias, né? Para quando chamar, opa, chegou a hora, eu vou chegar aqui, vai ser uma boa, aí vai valer a pena. Maravilha. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos, cada um que planta o seu mundo de regeneração. Não vai ser feito entregar para nós de bandeira. É como a paz, cada um faça a sua, viu? Pois é, meus amigos, vamos ficando por aqui, convidando vocês, né, para acompanhar nossa programação durante a semana. Na quarta-feira, 21 horas, horário de Brasília, página aberta. Quinta-feira, mesmo horário, 21 horas, é o Evangelho lá. E no domingo, nós estamos aqui com vocês às 17 horas, no ponto a ponto. Então, agradecemos aos nossos internautas que participaram, Marilinha, Rita de Cássia, Mariana Ramos, José Rufino, Lara do Raul e Marinalva, né, por terem participado da nossa conversa, enriquecido aqui nosso diálogo. Só lembrando a vocês que daqui a 1 hora nós entramos no ar pelo canal da rádio, do canal 5 da Rede Amigo Espírita e na FM 100.5 aqui de João Pessoa. Então você que está aqui na cidade, sintoniza, acompanha conosco essa programação. É sempre um grande prazer estar com vocês. Então, desejamos a todos uma excelente semana de muita paz, de muita iluminação e de crescimento para todos. E até domingo que vem.